Então, só para deixar isso bem concreto, eu tenho uma série que é isso aqui, olha, C0 mais C1 x menos x0 mais C2 x menos x0 ao quadrado, etc. Essa é a somatória. Eu analisei que ela é convergente num certo intervalo. Então, isso definiu uma função. Eu tenho uma certa função f de x que é dada por essa soma. Ok? Para cada valor de x onde ela converge, isso gerou uma função. O que eu estou dizendo são duas coisas. Primeiro, essa função é derivável. Então, existe a derivada da função. E segundo, você quer obter a derivada da função? Deriva como se fosse um polinômio. Mantendo a reticência aqui. Como é que deriva um polinômio? Derivada de constante é 0. Derivada do primeiro, C1. Mas agora como é que eu derivo aqui? 2 vezes C2, x menos x0 elevado a uma unidade a menos 1. Qual seria o próximo termo? Teria um C3, x menos x0 ao cubo. Então, abaixaria o 3, C3, x menos x0 ao quadrado. O teorema afirma duas coisas. A função assim obtida é derivável e a derivada pode ser obtida por esse processo. No mesmo intervalo onde ficou definida a função, fica definida a derivada pela série que é a série das derivadas. 2. Bom, é claro que a f é integrável. Se ela é derivável, ela é contínua. Toda função contínua tem primitiva. Mas vou enfatizar, f é integrável, mas o mais importante, como é que você obtém uma primitiva da f? Sabe como é que você obtém uma primitiva da f? Primitivando a série termo a termo. Como é que a gente primitiva uma série dessas? É a somatória para n de 0 a infinito, primitiva de Cn x menos x0 elevado a n. Constante continua. X menos x0 na primitivação eu ponho elevado a um expoente, que é uma unidade a mais. E divide pelo novo expoente. Então, não só a função tem primitiva, como eu posso obter a primitiva por integração nos terminhos da série. Está faltando alguma coisa para essa igualdade ficar bem correta? Quando a gente escreve a primitiva deve isso aqui, primitivação, é sempre bom prever que tenha uma constante abstrata, que pode ter qualquer valor, né? E tem mais uma terceira informação. Essa terceira informação é muito sutil, só quando eu usar nos exercícios que vocês vão entender a importância dela. 3. Bom, tem mais uma informação. Se a série original for convergente nas extremidades do intervalo, que às vezes acontece, acabou de acontecer aqui, a série foi convergente no intervalo 4, não foi no 6, mas foi no intervalo 4, no ponto 4. Então, eventualmente, a série de potências pode ser convergente numa das extremidades do intervalo. Se ela for convergente, a série, na extremidade do intervalo, então, a f, que está caracterizada pela série, é contínua nesse pontinho onde ela está definida. Essa terceira parte é bem sutil, qual a utilidade disso vai ficar clara na hora que eu fizer uns exercícios numéricos. Mas eles vão permitir você estender certas igualdades até o ponto extremo. Quer dizer que quando a série é convergente numa extremidade, eu vou ganhar uma informaçãozinha adicional importante. Vocês vão ver exemplos muito importantes
em que eu vou usar essa propriedade 3. O que esse teorema afirma, portanto, olhando para tudo, é que séries de potências são extremamente boas para serem manipuladas numa perspectiva de derivadas integral. Você pode manipular o que você for obtendo na lógica de fazer derivadas em integrais. E são operações completamente corretas do ponto de vista lógico. Vou fazer exemplos numéricos disso. Olha só, eu começo com essa série. Série menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Posso analisá-la com os instrumentos que nós estamos estudando. Calcular o raio de convergência, posso fazer todas essas técnicas. Se eu aplicar essa técnica para calcular o raio de convergência, o intervalo de convergência, eu vou descobrir que o raio de convergência é 1. Mas eu vou chegar a essa mesma conclusão de outra maneira. Só observar que isso é uma série geométrica. Isso é igual. Quando n é 0, eu tenho 1. Depois, quando n é 1, eu vou ter menos x2. Quando n é 2, eu vou ter mais x à quarta, menos x à sexta, mais. Eu tenho uma série que tem estrutura de série geométrica. É uma série geométrica em que o primeiro termo, o A1, é 1 e a razão é menos x quadrado. Vocês concordam com isso que eu identifiquei? Portanto, eu posso escrever a seguinte igualdade. Menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, é dado como 1 sobre 1 mais x2. E essa é a minha f de x que ficou caracterizada quando eu olhei para a série de potências e identifiquei que ela tem um intervalo de convergência. No intervalo de convergência, ela define uma função, que é a função 1 sobre 1 mais x2. Qual é o intervalo de convergência dessa série geométrica de razão menos x2? Para isso ser convergente, módulo de menos x2 tem que ser menor do que 1. Então, o módulo de x tem que ser menor do que 1. Então, isso está bem definido com x entre menos 1 e 1. O intervalo de convergência é o intervalo menos 1 mais 1. Então, a primeira coisa a observar, a função 1 sobre 1 mais x2 está definida para x igual a 5. Não tem nada de errado em calcular essa função para qualquer x real. O domínio dessa função é toda a reta real. Só que para x igual a 5, essa série não converge. Então, esta igualdade não é verdadeira para qualquer x real. Esta igualdade só é verdadeira se o x está entre menos 1 e 1, intervalos abertos, extremidades abertas. Então, eu tenho uma função, ela está definida para todo x real, e ela coincide com a série de potências no interior de um intervalo limitado, de menos 1 a mais 1. Para qualquer valor fora desse intervalo, a série não é mais convergente. Não faz sentido colocar igualdade. Se você colocar x igual a 1, isso faz sentido. Mas isso não faz sentido. Para x igual a 1 ou menos 1, a série é divergente. Porque o termo geral não vai a zero. Quando você coloca x igual a 1, o termo geral fica 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. O termo geral não vai a zero, a série é divergente. Euler adorava brincar com isso. Ele dizia que essa série era divergente e ela divergia colocava aqui x igual a 1, dava meio,
Então, ela diverge para meio. Não sei o que isso significa. Só ele sabia. Ele tem um livro que chama Séries Divergentes. Olha que fantástico. Como é que você vai escrever um livro sobre séries divergentes? Ele tem um volume só para tratar de séries divergentes. Bom, no intervalo ela é convergente. O que o teorema me diz? Quer derivar essa função? Você sabe derivar essa função? Claro que sabe. Função racional? Claro que você sabe derivar. A derivada dessa função é igual. Vamos derivar com a regra do quociente. Derivada de cima vezes o de baixo. 0. Porque a derivada do de cima é 0, porque o de cima é constante igual a 1. Menos o de cima pela derivada do de baixo. O de cima é 1, a derivada do de baixo, 2x. Então, a derivada dessa função é menos 2x. Então, derivada do de cima pelo de baixo dá 0, menos o de cima pela derivada do de baixo dá menos 2x, quadrado do de baixo. Essa é a derivada dessa função. Aquele resultado nos diz que isso é igual à série que você obtém se você derivar essa daqui. Se eu derivar essa série, eu vou obter 0 menos 2x mais 4x3 menos 6x5, ou seja, soma para n de 1 a infinito. E agora eu posso ficar olhando aqui para tentar obter a fórmula do termo geral, tentar olhar para capturar a lei de formação, ou simplesmente derivar aqui. É a derivada que eu faço igual polinômio. Vamos derivar aqui. Menos 1 elevado a n, 2n, x elevado a 2n menos 1. E eu tenho certeza que essa igualdade vale com x entre menos 1 e 1. Fiz a derivação termo a termo. Mantive o menos 1 elevado a n, isso é constante em x. Abaixei o expoente, 2n. E o x está elevado a uma unidade a menos no expoente, porque é isso que ocorre quando a gente deriva. Vocês estão observando que dá a mesma coisa? Quando n é 1, começa com menos 2 e x. Quando n é 2, fica mais 4 e x3. E todos os termos estão empatados. Se por um acaso essa série for convergente no intervalo maior, essa função vai ser contínua nesse intervalo. Só que essa série não é convergente no intervalo maior. Tanto para x igual a 1 como para menos 1, o termo geral não vai a 0. Está fazendo sentido o que esse teorema afirma? Mas eu não comecei com esse exemplo porque eu queria derivar. Derivar foi para ilustrar. Eu queria esse exemplo para integrar. Eu gosto da primitiva dessa função. Vocês conhecem 1 sobre 1 mais x2? Quem que é a primitiva mesmo dessa função? Arcotangente. Então, o que esse teorema diz? Isso aqui foi feito derivando. Agora vamos calcular primitivas. Primitiva de 1 sobre 1 mais x2 dx, seja lá o que for, que é a primitiva da nossa f, é calculável primitivando termo a termo a série. Como é que eu primitivo termo a termo essa série? No lugar do 1 eu ponho x, no lugar do menos x2, menos x3 sobre 3. Agora, no processo de primitivar, eu aumento uma unidade no expoente e divido pelo novo expoente.
tinha um x4 mais x a 5 sobre 5 menos x a sétima sobre 7 e mais e reticências e vai em frente. Ou seja, quem é mesmo a primitiva de 1 sobre 1 mais x2? Arquitangente x. Então, arquitangente x mais uma constante, ou pode pôr a constante na frente, tanto faz, onde você quiser. Não sei se tem mais o hábito de pôr a constante de que lado. Bom, arquitangente x mais constante é igual à soma desta série. Está em dúvida como escrever o termo geral? Como é que eu obtenho a cara do termo geral? É a primitivação disso aqui, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Vamos escrever a fórmula geral da primitiva disso. Como é que fica? Soma de 0 a infinito, menos 1 elevado a n. E quem é a primitiva de x elevado a 2n? X elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Quando eu derivo, a série começa no zero. Quando eu derivo, eu começo no 1, porque eu perco o termo inicial. O termo inicial era uma constante. O termo inicial era uma constante, eu perco o termo inicial na derivada que dá zero. Quando eu primitivo, continua do zero. Dá para descobrir quem é o valor de C. Só atribuir um... Essa igualdade não é mais suspeita. Não sei se vocês vão se lembrar disso, mas há mais de um mês, quando nós começamos o curso, primeiros 20 minutos do curso, eu dei como um dos exemplos do que eu queria entender, era esse exemplo. E eu perguntei, será que está correto escrever esta igualdade e tomar primitivas, escrever esta igualdade, tomar primitivas e depois cair no arquitangente? E o que esse teorema está respondendo é que sim, que aquela igualdade é verdadeira. Como essa igualdade é verdadeira, o teorema garante que essa igualdade é verdadeira, eu posso atribuir valores para x e saber que elas são iguais. Então, se eu fizer x igual a 0, nessa fórmula, o teorema garante que a igualdade é verdadeira. Quando eu faço x igual a 0, eu encontro arquitangente 0, que é 0, mais constante, uma série que tem todos os termos com x igual a 0 dá 0, e, portanto, eu descubro que a constante c é 0. Onde vale essa igualdade? Certamente vale para x maior que menos 1, menor que 1. Certamente. Porque eu já sabia que a primeira igualdade valia aqui, quando eu derivo ou integro, certamente vale no mesmo intervalo. Agora, surpresa. Quando eu derivo ou integro, pode aumentar o intervalo de validade. Pode ser que numa extremidade que não era convergente, a nova série seja. É o que ocorre aqui. Isso pode ocorrer porque apareceu um denominador aqui, que vai me ajudar o termo geral a ir para 0 bem depressa. Olha que bonitinho. O que ocorre quando x é igual a 1? Quando x igual a 1, a série fica somatória, menos 1 elevado a n, sobre 2n mais 1, com n de 0 a infinito. Isso é convergente, pelo critério de Leibniz. Vamos repassar? Esquece da alternância. 1 sobre 2n mais 1 vai para 0 porque o denominador vai para infinito. É decrescente porque o denominador é crescente. E é alternado. Então, por Leibniz, converge. E no x igual a menos 1?
Devia ter apagado o teorema, mas eu já apaguei. Agora está apagado. E no x igual a menos 1, turma, converge ou diverge? Que tipo de série a gente vai encontrar, hein? Aconteceu uma coisa engraçada no x igual a menos 1. Menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a 2n mais 1. Sobre 2n mais 1. Isso é convergente? Como é que fica aquele menos 1 elevado a n e aquele menos 1 elevado a 2n mais 1? Quanto que dá menos 1 elevado a 2n mais 1? Dá menos 1 sempre. Por quê? Porque 2n mais 1 não é sempre um número ímpar. 2n mais 1 é sempre um número ímpar. Então, menos 1 elevado a ímpar sempre dá menos 1. Então, essa série é a mesma coisa que escrever menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1. Se alguém preferir, pode escrever menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2n mais 1. Como quiser. É tudo a mesma coisa. Ela é alternada? É. O que ela tem de diferente em relação à primeira, àquela anterior? Que ela começa com menos. Ela é o oposto da primeira. Ela é exatamente o oposto da primeira. Então, a igualdade, o resumo disso tudo é que arctangente x é igual à soma de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, é uma igualdade verdadeira, não só entre menos 1 e 1 aberto, mas também no fechado. Quando a série converge na extremidade, a função que está definida aqui é contínua naquele ponto. Então a identidade continua verdadeira agora também no menos 1 e no 1. O que eu tinha que dizer, eu já disse, eu vou repetir com outras palavras agora, para ver se alguém não entendeu por que de repente a igualdade se estende às extremidades. É o problema da continuidade. Olha só, o que eu estou dizendo aqui, quando eu digo que a igualdade se estende às extremidades, é que quando eu calculo arc tangente 1, e isso dá π sobre 4, que é o valor do arco tangente 1, isto é igual a somatória de menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 com n de 0 a infinito. O 1 está aqui, né? E eu tenho, portanto, uma forma de calcular π. E o teorema me garante que ela é verdadeira. Isso é igual. No n igual a 0, eu começo com 1, depois menos, com o n igual a 1, dá 1/3, com o n igual a 2, dá 1/5, e eu tenho, na verdade, o que está dentro do parênteses é 1/4 de π. Se você calcular o que está dentro deste parênteses e multiplicar por 4, você vai obtendo valores aproximados de π. Vou falar essa história da continuidade com outras palavras. π sobre 4
é o arquitangente 1. Certo? Mas o arquitangente 1 é igual à soma do menos 1. Arquitangente 1 é o limite para x tendendo a 1 por valores inferiores do arquitangente x. Porque o arquitangente se comporta bem. Agora, quando o x está tendendo para menos 1, a arquitangente x é a série. Então, isso aqui é o limite daquela série, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 no denominador, n de 0 infinito. Porque a igualdade vale dentro. Só que o teorema me diz que essa função é contínua quando a série converge. Então, na verdade, o que eu faço é trocar o limite com a somatória. Ao invés de ser o limite da somatória, vai ser a somatória do limite. E o limite, quando x tende a 1, é 1 sobre, e isso aqui é igual à somatória de menos 1 elevado a n, eu ponho o x aqui sobre 2n mais 1. Bom, segue da continuidade da função, esse que é o ponto. Poderia escrever ainda de um outro jeito, para quem quiser refletir sobre essa história da continuidade. F de 1, onde f é a função que é gerada pela série convergente. F de 1, como a função é contínua, é o limite para x tendendo a 1 de f de x. F de x eu já sei que é a somatória. Então, é o limite da somatória. Só que a somatória, eu sei que é arquitangente x. Então, é o limite de arquitangente x. E o limite de arquitangente x é arquitangente 1, que é π sobre 4. Todo jogo é um jogo da continuidade da função que ficou definida pela série. Para a gente o que importa, resumindo, é o seguinte: quando a série que você obteve foi convergente numa extremidade, como a função é contínua, você ganha uma igualdade adicional, que, por exemplo, nesse caso, é o valor do π sobre 4. Interessante esse resultado, não é? Estes exemplos eu usei como motivação da teoria que nós estávamos construindo, que nós iríamos construir nesse curso. Alguma dúvida, turma? Oi. Não. Sim. Pode. Pode. Tá. Agora que eu entendi sua pergunta. A pergunta é interessante. A pergunta é assim: quando você tem uma igualdade envolvendo série de potências no intervalo e você faz um processo de derivar ou de integrar, você precisa sempre olhar de novo a extremidade? Sim. O que o teorema garante é que no interior do intervalo a igualdade continua válida. E ele não fala nada sobre os extremos. Quer você derive ou integre, você pode começar com uma igualdade que vale nos extremos e, ao fazer uma operação numérica, perder. Exemplo, esse que eu acabei de falar. O arquitangente, eu tinha isso na lousa, mas eu escrevi... Está aqui. O arquitangente é uma igualdade que vale nas extremidades. Quando você deriva, só vale no interior. Pode ter a igualdade com as extremidades e, ao fazer a operação, você perder a igualdade. O que o teorema garante é no interior do intervalo. Os extremos são bônus. Você tem que olhar caso a caso.